aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história dos primeiros evangelistas, sabe? Vamos olhar para a primeira missão dos discípulos como um verdadeiro roteiro de mentoria e também sobre como encarar grandes desafios. Pois é, para a gente já começar a pensar, fica essa pergunta aí no ar. Quem é que nunca passou por isso, né? Aquele frio na barriga, aquela sensação de que o próximo passo é gigante. E é bem esse sentimento que a gente pode imaginar que os discípulos tiveram. Eles estavam, saindo da teoria direto para o campo, para ação de verdade. Bom, vamos entender o cenário. Os discípulos não eram, assim, totalmente novatos. Eles já estavam com Jesus há um tempo, aprendendo no dia a dia, observando, ouvindo. Mas, uma coisa é estar ali ajudando. Outra, bem diferente, é assumir a frente. E que baita treinamento. Era uma imersão completa, gente. Não era só sentar e ouvir a teoria. Eles estavam lá, sabe, lado a lado com o mestre, colocando a mão na massa, ajudando o povo, tirando dúvidas na hora. Era um aprendizado super prático, super direto. E aí, chegou o momento da virada. O ponto crucial é esse. Por mais que eles tivessem aprendido um monte, ainda faltava desenvolver certas coisas, como a paciência, a ternura, que só vem com a experiência solo, sem a rede de segurança do mestre ali do lado o tempo todo. Agora, a parte que eu acho fascinante é como as instruções foram muito claras. É quase como se eles tivessem recebido um manual da missão, sabe? Jesus não só disse, vão lá. Ele deu um passo a passo bem detalhado do que fazer e como fazer. A missão em si era bem direta. E o primeiro passo, ir em duplas, já mostra todo um cuidado, ninguém foi mandado sozinho para essa empreitada. Exato. E isso, por si só, já é uma lição gigantesca, né? Pensa bem, um podia apoiar o outro, orar junto, a força de um podia compensar a fraqueza do outro, uma verdadeira aula de trabalho em equipe desde o comecinho. E as regrinhas práticas eram muito específicas, né? O foco total era na simplicidade e na eficiência. Era para ir direto ao ponto, sem distrações. Isso mostra uma coisa de forma brilhante, a humildade. Nada de roupas especiais que os diferenciassem das pessoas comuns. O trabalho era pessoal, de casa em casa, focado em criar conexões de verdade. E que saudação poderosa! Não era só um oi, tudo bem? A ideia era realmente entrar na casa e abençoar aquele lugar com orações, com louvores, com o estudo das Escrituras. Era levar um ambiente de paz para dentro do lar das pessoas. Lindo demais. Mas agora a gente precisa falar da outra parte, porque a coisa fica mais séria. Jesus não pintou um cenário cor-de-rosa, não. Ele foi super honesto sobre as dificuldades que eles iam encontrar. Ele preparou o time para a dura realidade do campo. Uau! Essa imagem é muito forte. Ovelhas no meio de lobos. É a definição de vulnerabilidade, né? Mas a instrução é genial. Ter a sabedoria da serpente, que é atenta, que é prudente, mas ao mesmo tempo manter a pureza e a inocência da pomba. Um equilíbrio perfeito. E aqui a gente vê o tamanho do contraste. Os servos de Cristo deveriam usar o que o texto chama de moeda corrente do céu. A verdade, sim, mas dita com amor. Exatamente. Enquanto o mundo usa força, acusação, a repreensão para conseguir o que quer, o método deles era o completo oposto. Era mansidão, compaixão e um tato divino para lidar com as pessoas. E claro, por agirem de uma forma tão diferente, o conflito seria inevitável. Não porque a mensagem em si gerasse briga, mas por causa da oposição a ela. Sabe como é? A luz sempre acaba incomodando quem prefere a escuridão. E olha só que reviravolta, a perseguição não era para ser o fim da linha, mas uma oportunidade. Eles seriam levados aos mais altos escalões do poder. Pessoas que, de outra forma, talvez nunca ouvissem a mensagem, agora seriam praticamente obrigadas a escutar o testemunho deles. E para esses momentos de extrema pressão, a promessa foi muito clara. Eles não estariam sozinhos. Não precisavam se descabelar pensando no que dizer, porque o Espírito Santo falaria através deles. O foco era perseverar e, acima de tudo, não ter medo. E agora, a gente chega na parte mais animadora. Depois de todos os avisos, toda a preparação para a batalha, vem as promessas de um apoio que transcende tudo. A garantia de que não importava o que acontecesse, eles nunca estariam desamparados. É uma analogia tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Se Deus conhece e cuida de cada passarinho que cai, um ser tão pequeno, imagina o cuidado que ele não teria com eles. A mensagem é sobre o valor imenso que cada pessoa tem para Deus. E essa é a promessa final.
a conexão definitiva. Receber um daqueles discípulos era, na prática, como receber o próprio Jesus e, por consequência, o próprio Pai. Isso coloca a missão deles, e também quem os apoiava, num patamar de honra, assim, gigantesco. Ou seja, o ponto final aqui é que nenhum gesto de bondade, por menor que parecesse, passaria despercebido. Um simples copo de água fria, oferecido para ajudar na missão, teria seu valor reconhecido. Isso reforça a importância de cada pequeno ato de apoio. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Trazendo tudo isso para os nossos dias, qual seria a missão de cada um hoje? E quais são os lobos, os desafios que aparecem pelo caminho? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por quem quiser se aprofundar. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.